Olá, bom dia! Graça e paz a todos os irmãos, todas as irmãs, sejam bem-vindos a mais esta aula da nossa escola dominical aqui na Igreja Metodista em São Roque. Que bom, como eu sempre digo, que bom mesmo que você está conosco. Deus te abençoe. Um abraço forte, carinhoso para você que tem nos acompanhado, para você que tem assistido aqui as nossas aulas, nossas ministrações aqui na escola dominical. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. É isso aí, vamos lá. Só para esclarecer uma situação, nós ficamos aí alguns finais de semana sem postar aqui um vídeo de aula da escola dominical da Igreja de São Roque, porque a gente está no interregno, eu gosto bastante dessa palavra, no intervalo entre uma revista e outra. Então nós achamos que ia começar uma revista e conversa com o Ministério de Ensino, mudamos um pouco de ideia e estamos aguardando então que chegue uma nova revista para a gente trabalhar, e até que chegue essa nova revista, uma nova edição, nós vamos utilizar esse espaço aqui, decidimos isso para alguns estudos da palavra como aprendizado aqui na nossa escola dominical, tá bom? E dentro desses estudos, dos estudos que nós fazemos na escola dominical, com as revistas, sempre tem um assunto que a gente gostaria de falar um pouco mais, de melhorar um pouquinho mais o entendimento, a compreensão sobre ele, E a gente sempre fala assim, isso merece um estudo mais profundo, depois a gente volta, depois a gente pode estudar um pouco melhor esse tema. Pois é, então depois de vários estudos aqui, enquanto a gente aguarda algumas deliberações da liderança sobre o retorno dos estudos presenciais e tudo mais, a chegada da nova revista, como vai ser essa nossa nova classe, enfim, vamos usar esse espaço então para a gente mergulhar um pouco mais sobre esses temas, sobre alguns desses temas que nós passamos aqui mais rápido, tá bom? O texto que nós vamos estudar um pouco hoje então, eu já digo o tema dessa lição, vamos ler então João 13, 33 até o 35. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês, Jesus falando com seus discípulos. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a todos vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso, todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. E também, Levítico 19, 18. Vamos ler? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, o Senhor falando, eu sou o Senhor. O que a gente quer estudar um pouquinho hoje, fundamentado então nesses dois textos bíblicos que nós lemos, João 13, 33 a 35 e Levítico 19, 18, é o que nós chamamos de mandamento moral, Por várias vezes, em várias aulas da escola dominical, nós fizemos essa citação, mandamento moral. O que vinha a ser o mandamento moral, E nós falamos lá atrás, superficialmente, um pouco sobre o que é, mas de uma maneira bem rápida, bem resumida, tá bom? Vamos hoje então conversar um pouquinho mais a fundo sobre isso, tá bom? As chamadas lei moral, lei cerimonial e lei civil, elas são, se nós entendemos assim, na verdade, três partes de uma única lei, de uma mesma lei que Deus, que o Senhor Jesus, ele já cumpriu na sua totalidade, que Deus colocou e que Jesus já cumpriu na sua totalidade. É uma observação assim, aqui pra gente, Esse estudo, eu acho que qualquer outro estudo que nós fazemos, obviamente fundamentado na Bíblia, nos textos bíblicos, vai merecer da nossa parte aqui uma dedicação quanto às leituras bíblicas citadas, para que isso seja bem compreendido. Somente fazer a citação, mas faz a anotação, como eu sempre digo aqui, volta no texto depois e leia para entender, tá bom? Logicamente nós vamos fazer todas as leituras por conta do tempo apenas, tá bom? Gostaríamos de fazer, já fizemos, enquanto estávamos preparando a lição, mas não vai dar para fazer todas elas aqui para vocês, para nós, tá bom? E como sempre fazemos, vamos fazer as citações e pedir para que vocês anotem e depois leiam com bastante carinho, tá bom? Combinado? Então os 10 mandamentos, eles são chamados de tábuas do concerto, ou tábuas da aliança, ou tábuas do testemunho, conforme as diversas versões e as diversas traduções. Isso você encontra em Êxodo 31, versículo 18. Também esclarecer aqui, nessas nossas observações, que a lei de Moisés,
e a lei do Senhor, elas não são duas leis distintas, elas são a mesma lei. Você pode encontrar, e você vai ler isso, né, em Neemias 8, versículos 1, versículo 2, versículo 8 e versículo 18. Tá? Lá você vai encontrar a lei de Moisés e lei do Senhor no mesmo texto, tá bom? E não há diferença, como eu disse, né, entre lei de Moisés e lei do Senhor. Vamos ler Lucas 2, 22 e 23. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. É isso que a gente quer dizer. No mesmo texto, lei de Moisés, lei do Senhor. Tá bom? Jesus cumpriu toda a lei e a sua palavra permanece para sempre. Mateus 5, 17 e 18. Sobre esse texto, nós vamos nos debruçar um pouquinho daqui a pouco sobre a questão da palavra Jesus cumpriu. O que significa isso, sentido em palavra no original, tá bom? Então, nosso ponto de partida hoje é Romanos 1, 19 e 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Romanos 1, 19 e 20. O que o autor de Romanos está dizendo aqui para nós? Nada mais do que aquilo que todos nós já sabemos. Ou seja, que desde o princípio da criação, desde o princípio do mundo, é imoral. Explicando, né? Imoral é contrário às regras de conduta vigentes numa determinada época ou numa determinada sociedade. Tá certo? Isso é uma coisa imoral. Então, o autor de Romanos está dizendo aqui para nós que desde o princípio da criação é imoral. Obviamente, matar, adulterar, furtar, dizer falso testemunho contra pessoas, desonrar pai e mãe e por aí afora, tá? Eu diria assim, precisa isso estar escrito em algum lugar para saber que é moral? Obviamente que não, né? Mas a preocupação, o zelo de Deus para com a criação, para com todos nós, está dizendo assim que desde o princípio da criação, Deus já se preocupando com o homem, ele já coloca algumas regras de conduta para o homem, para que ele não caia, não tropece. Mas mesmo assim, né, ele escreve então, e além de escrever, a palavra diz que ele coloca a sua lei, a lei de Deus é colocada no nosso coração e na nossa mente, tá certo? Antes de serem chamados de mandamentos, então lá no princípio, essas leis eram chamadas de princípios éticos e não eram, pelo menos ainda, um código de lei apresentado como isso, como tal, tá bom? Somente a gente vai perceber que eles são chamados de mandamentos lá no capítulo 20, por volta do capítulo 20 de Êxodo, quando Deus apresenta então os 10 mandamentos. É que essas 10 proposições, ou como nós conhecemos melhor, então né, os 10 mandamentos são colocados em forma de lei, aí sim, como código, né, de conduta, e são entregues a Israel por intermédio de quem mesmo? Isso mesmo, por intermédio de Moisés. E acredite, né, isso só vai acontecer, os 10 mandamentos, o Êxodo 20, por volta do ano 1462 a.C. Vamos lá, para a gente entender um pouco melhor isso. Dá uma olhada aí. A criação, sempre que falo de datas, são os estudiosos, datas aproximadas, não existe nada aqui que seja firme, fé e fogo, tá bom? Então a criação, 3.976 a.C., e os 10 mandamentos são apresentados a Israel através de Moisés no ano 1462 a.C. Portanto, 2.500 anos após a criação é que os mandamentos são apresentados para Moisés, para o povo de Israel. E como então as pessoas viveram até então, até que esse momento seja apresentado um código de lei, um código de condutas para ele? Principalmente, como nós dissemos, né, são regidos pelos princípios éticos, tá? Que Deus desde o princípio apresenta para as pessoas, tá? E fez isso com Adão e com Eva lá no paraíso, tá? Vamos lá. Sobre os mandamentos, ou os 10 mandamentos, que está lá, a gente vai ler isso em Êxodo 20 e Êxodo 34 também, né? A rebelião, Êxodo 32. Mas ele sobe para receber instruções de Deus no monte, né? E depois de 40 dias, ele desce do monte com as tábuas da lei. Não é possível saber qual o tamanho exato dessas tábuas, mas dá para entender que se a Arca do Concerto ela media 1,10 de comprimento, mais ou menos, por 66 de largura e de altura,
a gente chega à conclusão de que cada uma dessas tábuas não devia então passar de 75 por 55 por 55 centímetros, tá bom? Considerando que elas foram depois colocadas dentro da arca, juntamente com o quê? Juntamente com a vara de Arão, que floresce, né, depois, e um vaso com o maná. E que isso tudo está escrito lá para a gente em Hebreus 9,14. E que as tábuas da lei contêm 172 palavras. E a gente sabe também que, embora fossem de pedra, um homem podia transportá-las tranquilamente, e assim foi Moisés que trouxe as tábuas de pedra lá do monte para apresentar ao povo. E nessa ocasião, quando Moisés desce, né, Deus fala com Moisés, né, olha, desce lá porque o povo que você tirou lá do Egito está fazendo uma bagunça lá, desce para ver lá. Então nessa ocasião, Moisés desce e percebe que o povo de Israel havia se corrompido com o bezerro de ouro. Você pode ler isso em Êxodo 32, 7 a 9. Ainda muito cedo na história, vemos então como a natureza humana ela é inclinada ao pecado, né? Onde está o compromisso do povo quando declara na cerimônia do concerto lá, né? Olha, Senhor, Êxodo 24, 7, tudo que o Senhor tem falado, tudo que o Senhor disser, nós faremos, nós obedeceremos. E ao princípio, né, parece que a espera matou a esperança. Eles estavam esperando Moisés descer, Moisés demorou, Moisés não vai voltar mais, Moisés já está lá há mais de 30 dias, vamos fazer alguma coisa aqui para a gente poder adorar, vamos fazer um Deus para a gente. E acontece tudo aquilo que a gente já sabe, Êxodo 24, versículo 7, né? Mesmo com essa desobediência, mesmo com essa rebelião do povo, Deus renova o concerto com eles, né? E a revelação lá do Sinai, ela prosseguiu até ser interrompida por causa dessa rebelião, então, por conta da confecção do bezerro de ouro. E nessa ocasião, as tábuas de concerto elas foram quebradas. Êxodo 32, 15 a 19. Você pode perceber que Moisés, irado, ele joga as tábuas no chão e quebra, as tábuas se desmancham, né? Mas Deus, sempre Deus, né, perdoou o povo e o concerto foi renovado. A gente pode ler isso em Êxodo 34, 10 e versículo 10 e versículo 27 também. A gente lê também em Êxodo 32, 31 e 33, que parece que esse perdão ele é resultado da intercessão de Moisés pelo povo. A origem do termo, né? Se você lê o Salmo 119, você vai perceber que o Salmo 119, ele traz várias palavras que trazem o mesmo sentido que de lei, né? Então, se você pegar o Salmo 119, ele vai tratar aqui das leis, ele vai tratar dos preceitos, dos decretos, dos mandamentos, dos testemunhos, dos juízos, dos caminhos e da palavra de Deus. Salmo 119, ele fala de tudo isso e, mas ao mesmo tempo, fala da mesma coisa. Então tá aí, né, a expressão 10 mandamentos, está aí um desafio para você, né? Salmo 119, leitura de casa, né? Os 10 mandamentos, a expressão no hebraico, Aseret Devarim, significa literalmente as 10 palavras. E só aparece 3 vezes na Bíblia, em Êxodo 34, 28, em Deuteronômio 4, 13 e em Deuteronômio 10, versículo 4. Eu só quero ler uma dessas leituras aqui, né, que é, para sair um pouco do Êxodo, que é bem citado aqui, vamos ler Deuteronômio 4, 13. Então, Moisés exorta o povo à obediência. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu. Que aliança era essa que estava sendo prescrita ao povo de Israel àquela época? Os 10 mandamentos. E os escreveu em 2 tábuas de pedra. E se então no Antigo Testamento Aseret Hadevarim significa as 10 palavras, no Novo Testamento a Septuaginta traduz por decálogos, ou para nós hoje, aportuguesando, né? Decálogo, a partir de 2 termos gregos, que é deca, que significa 10, e logos, que significa palavra, né? Então o sentido da palavra nesses idiomas é muito mais amplo do que quando nós falamos no português. Palavra para a gente é uma composição de consoantes e vogais que formam uma determinada palavra, né? Então o sentido de palavra nesses idiomas é muito mais amplo, indica assim discurso, pronunciamento, uma proposição, alguma coisa que é colocada como algo que deve ser seguido, tá bom? Então o termo hebraico especificamente para mandamento é mitzvah, usado também em referência aos 10 mandamentos. Você pode encontrar isso em Êxodo 24, 12. Quanto à classificação dos mandamentos, as autoridades religiosas de Israel, elas sempre classificaram os 10 mandamentos em 2 grupos, né?
distintos. Você vai perceber aqui, ó, um mais teológico, o outro mais ético, um mais vertical, o outro mais horizontal, né? E o outro mais em relação do ser humano com Deus, e como nós falamos horizontal, do ser humano com o seu próximo, tá? Então é essa forma que os religiosos de Israel classificaram os 10 mandamentos nesses dois grupos. Então os primeiros mandamentos, eles são teológicos, obviamente, né? Eles se resumem no primeiro e grande mandamento. Amar o Senhor teu Deus, toda tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento, tá bom? Os da segunda tábua, né, pode dizer assim, eles são mais éticos e consistem em amar o próximo como a si mesmo. Nós vimos aqui que Deus, quando Ele apresenta os 10 mandamentos para o povo, existe uma rebelião, as tábuas são quebradas, Deus renova o concerto, faz novas tábuas. Falamos um pouco sobre a origem do termo mandamentos, a classificação deles em teológico, ético, vertical, horizontal e a relação do ser humano com Deus e com o seu próximo, né? A forma dos 10 mandamentos é geralmente chamada de categórico absoluta, ou seja, não dá para trocar nenhuma letra. Aquilo que está escrito tem que ser feito e ponto final. Então, por isso categórica. Porque assim, as proibições, elas são sem concessões, não admitem nenhuma exceção. Nos 10 mandamentos nós temos 8 proibições absolutas com a negação hebraica da palavra lo, que significa não, né, uma forma incondicional. Não existe nenhuma condição de você tentar alguma negociação. Não pode fazer e ponto final. E em tempo verbal, que nas línguas ocidentais é chamada de futura. Explicando melhor, é mais ou menos assim, né? Nem pense em fazer isso que está escrito aqui. Eu estou dizendo para não fazer, então nem passe pela sua cabeça fazer isso. Ou, se você fizer, certamente sobre você lhe serão atribuídas consequências pelo seu feito, tá bom? A questão do pecado, né? Causa e consequência, né? Tá aí um outro tema que a gente pode se aprofundar mais para frente. Vamos ver isso depois, tá bom? Nós já passamos por ele algumas vezes também. Os outros 2 mandamentos dados a Israel são positivos, né? Além dos 8 negativos, são positivos. Ou seja, quais são os mandamentos positivos? Guarde o sábado e honre teu pai e tua mãe. Ok? A lei do Senhor ou a lei de Moisés. O que de fato existe são preceitos morais, cerimoniais e civis. Mas a lei, ela é uma só, meus queridos, minhas queridas. É chamada de lei do Senhor porque veio de Deus. E é chamada por alguns de lei de Moisés porque foi ele, né? A Bíblia diz, o mediador entre Deus e os homens. Isso está escrito lá em Neemias 10, 29. Ambos os termos aparecem alternadamente na Bíblia, como nós já vimos, né? Por exemplo, a cerimônia dos holocaustos, a circuncisão e o preceito sobre o cuidado dos bois são igualmente reconhecidos como lei de Moisés, segundo Crônicas 23, 18 e 30, 16. E também Atos 5, né, Novo Testamento, e 1 Coríntios 9, 9. A lei de Deus, então, né? A lei de Deus, a gente pode entender assim, que ela não é os 10 mandamentos. A lei de Deus, ela é todo o Pentateuco. Trata-se de um livro só, né? E não meramente das palavras escritas nas tábuas de pedra. Isso também precisa ficar muito claro para nós, porque certos grupos divisores, sectários, né, eles argumentam assim, você guarda a lei de Deus? Essa pergunta é dirigida às pessoas, principalmente por causa do fardo, né, que a gente entende, né, do peso da lei, que é a questão da guarda de um mandamento específico, de alguns mandamentos específicos, por exemplo, a guarda do sábado, né, e transmite para aquelas pessoas que guardam fervorosamente a falsa ideia de que a lei de Deus ela se restringe somente a isso, ou é apenas isso, ou é apenas os 10 mandamentos, né? Se eles guardam a lei de Deus, que acho que guarda a lei de Deus, que é o sábado, eles precisam entender que a mitzvah, elas são 613, ela é composta por 613 preceitos. Do contrário, se não cumprir a lei de Deus, as pessoas estarão sob maldição. Gálatas 3:10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Vamos ver então, para entender um pouco melhor sobre isso, a questão da lei e a graça. A transitoriedade da lei, né? Jesus cumpriu toda a lei.
os preceitos morais, os preceitos cerimoniais, os preceitos civis. Como nós falamos, Mateus 5, 17 e 18, tem uma palavrinha lá chave que é cumpriu ou cumprimento. Paulo fala para a gente, e deixa muito claro, que o ministério da morte, gravada com letras em pedras, é transitório. Você está vendo aí, escrito em 2 Coríntios 3, 7 a 11. Depois você lê esse texto todo para entender a sua contextualização. No entanto, a verdade moral contida no sistema de Moisés, as leis de Moisés, no sistema mosaico, ela foi restaurada sob a graça e foi adaptada à graça e não à lei. Prestou bastante atenção? Ela foi restaurada. A lei de Moisés, os preceitos contidos na lei mosaica, eles foram restaurados e não abolidos. E você vai encontrar isso, nós vamos encontrar isso em Gálatas 3:11 e Mateus 19:17. A graça. Jesus e o apóstolo Paulo, eles citaram Levítico 18:5 como um meio hipotético de salvação pela observância da lei. Mas ninguém jamais, eu digo assim, ninguém jamais conseguiu cumprir toda a lei, exceto Jesus. Tem uma história, um pedaço da história que conta que o mais excelente dos rabinos, dos rabis de Israel, ele conseguiu cumprir somente 230 pontos dos 613 preceitos da mitzvah, da lei. Por essa razão, os cristãos eles estão hoje debaixo da graça e não da lei. Romanos 6,14, Gálatas 3, 33, 23 ao 25. Outra coisa, a lei não tem mais domínio sobre nós. Romanos 7, 1 a 14. Saindo um pouco então do mandamento, ou dos mandamentos da lei de Moisés, vamos entrar e falar um pouquinho sobre os mandamentos de Cristo, Perguntaram assim para Jesus: Jesus, o que precisa fazer? O que nós devemos fazer para executar as obras de Deus? A resposta de Jesus não foi: guarda o sábado, nem a lei, nem precisa guardar a lei, nem os mandamentos. Mas o que Jesus falou em João 6, 28 e 29, vocês precisam crer em mim, naquele que foi enviado. Essa doutrina ela é ratificada mais adiante, em 1 João 3, 23 e 24. Jesus falou isso diversas vezes sobre esse novo mandamento que nós estamos vendo hoje, que é a lei de Cristo, o que é nada mais nada menos do que o amor operado pelo Espírito Santo em nós, na vida do crente, na vida do cristão, que leva o crente a amar as pessoas como Jesus amou. Guarde essa palavra, como Jesus amou. Então, o Senhor Jesus ele não incluiu o sistema mosaico quando ele mandou as pessoas ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou, prega sobre isso, prega sobre aquilo. Ele falou, vão e façam, evangelizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá certo? A grande comissão. Ele disse para guardar todas as leis que ele estava ordenando, que eu vos tenho ordenado, que eu vos tenho ensinado. Então, o mandamento maior de Cristo é a fé nele mesmo. É a lei do amor, e não a lei da letra. E essa lei do amor, eu queria ler com vocês, João, nós já lemos, aliás, João 33, Eu queria falar um pouquinho sobre esse João 33, que fala da lei do amor, Jesus estava ali falando na narrativa de Jesus com os seus discípulos. Ele estava perto do final de sua vida. Ele sabia que isso ia acontecer, então ele tem um encontro, eu diria, muito especial com os seus discípulos. É ali, nesse mesmo momento, que Jesus fala as coisas mais importantes para a vida daqueles discípulos, que ele se revela como Deus para os seus discípulos, é que ele faz a oração sacerdotal, a oração de envio dos seus discípulos para evangelismo, para o evangelismo. E esse encontro então se torna um momento muito especial. Afirma que ele fala então para os seus discípulos que ele estaria ali só um pouco com eles. E de fato, aquela seria a última noite de Jesus, da sua vida, Pouco depois ele seria preso e julgado e crucificado no dia seguinte. Então, nesse texto de João 13, 31 a 38, Jesus, pelo fato de estar prestes a se entregar, a morrer, ainda não havia morrido, está para morrer, isso leva ele a tratar algumas coisas importantíssimas com seus seguidores, com seus discípulos.
ele afirma ter um novo mandamento para esses discípulos, e esse mandamento é o mandamento do amor. Entretanto, não seria para aqueles algo propriamente novo, né? O Antigo Testamento, ele ordenava já amar o próximo como a si mesmo. Nós lemos Levítico 19, 18, né? E Jesus, ele vem, então, ele só ratifica esse mandamento em várias ocasiões. Vocês precisam amar as pessoas como se fossem vocês mesmos, né? E o que então há de novo neste mandamento, né? Talvez, então, como estou dizendo aqui, a forma, né, como se deveria amar, não o amar o próximo como a si mesmo. Primeiramente, então, a gente poderia dizer que não era como Judas amava Jesus. Foi naquela mesma noite, Jesus foi traído por Judas. Também não era como Pedro amava, porque quando se sentiu um pouco pressionado, ele nega Jesus 3 vezes. E, sem sombra de dúvida, também não é um amor como o restante do grupo de discípulos amava Jesus, pois no momento mais difícil da sua vida, ali, quando ele foi entregue então às autoridades, enquanto estava sendo preso, todos o abandonaram. Como então, né, a gente pergunta, como então deveria ser este amor que Jesus estava falando? Ele afirma para os seus discípulos que eles deveriam amar como ele mesmo amou as pessoas. Esta é a diferença, né? A novidade do seu mandamento. Amar como ele amou, amar como Jesus amou, né? Quando se pergunta como Jesus amou, geralmente nós nos lembramos de que ele morreu em nosso lugar. Mas veja só, ele não tinha morrido ainda, como eu disse, né? Ele estava ali vivendo a sua última noite com os discípulos e ele fez durante sua vida muitas coisas, né? Ele amou de fato, de verdade. Quando ele institui esse novo mandamento, ele ainda estava vivo, né? Ou seja, Jesus já havia provado em vida o seu amor ainda antes da sua morte. É isso que a gente quer deixar claro aqui, buscando por meio de tudo que dizia, de tudo que fazia, o benefício para as pessoas com quem ele estava se relacionando, com quem ele estava tratando. É a disposição de sempre servir ao próximo sem esperar retorno. Né, Pastor Felipe? Sem esperar retorno. Isso ensina uma grande verdade para a gente, né? Que a gente não espere morrer para mostrar, para que as pessoas vejam o nosso valor. Nossa, como era boa aquela pessoa, né? Não. Precisamos mostrar nosso amor às pessoas enquanto nós temos ao nosso redor, né? Amar simplesmente, então, como Jesus amou. Romanos 3, 10, Gálatas 5, 14 fala isso, né? O mandamento de Cristo é a fé nele, é a lei do amor e não a letra da lei. É isso, quem ama a Cristo tem a lei do Espírito no seu coração, né? A tendência nossa, a tendência humana é de se esforçar para merecer a salvação, é fazer coisas para que as pessoas vejam, ou até mesmo achando que fazendo coisas Deus está vendo e vai proporcionar algo maior e melhor para a gente, né? Por isso ainda há aqueles que se ofendem quando a gente fala e prega essa mensagem que a salvação ela não é por obras, ela é pela fé no Senhor Jesus, né? Sem as obras da lei. O que essas pessoas não entenderam ainda, né? E elas querem é fazer do cristianismo um remendo de pano novo em veste velha. Olha que frase, que momento propício, né? Nós estamos vivendo esses 3 dias de AD oração a respeito disso. Pode ver aí, né? A chamada para a AD oração desses 3 dias, 26, 27 e 28 de agosto. Então, qual é a diferença entre a lei cerimonial? Qual é a diferença entre a lei cerimonial, a lei moral e a lei judicial no Antigo Testamento? Primeiro, e que fique bem claro, a lei é uma só, meus queridos, minhas queridas. A lei de Deus dada a Moisés é um conjunto abrangente de informações, de diretrizes, de norteamentos, de situações de preceitos que vão nortear a vida das pessoas, né? Para assegurar que o comportamento deles, do povo a quem estava sendo dirigidas essas leis, refletiria a sua posição, o seu posicionamento como povo que Deus havia escolhido. Era preciso mostrar para as outras pessoas de formas diferentes. Então, essa lei então ela abrange o comportamento moral, a sua posição como um exemplo piedoso para as outras nações e procedimentos sistemáticos, procedimentos para reconhecer a santidade de Deus e a pecaminosidade, infelizmente, que havia na humanidade. Mais do que qualquer coisa, né, em uma tentativa de entender melhor a propósito dessas leis, as pessoas, né, judeus e nós, cristãos, a gente separa em categorias, para dar uma separada e dividida e buscar uma compreensão melhor sobre elas, né? Isso levou à distinção entre lei moral, lei cerimonial e lei judicial. A lei moral, então, né, as leis morais, ou mishpatim,
referem-se à justiça e ao julgamento e muitas vezes são traduzidas como ordenanças, né? Disse que Mishpatim baseia-se na natureza santificada, gloriosa e santa de Deus. Como tal, as ordenanças elas são sagradas, elas são justas, são corretas e elas são imutáveis. O propósito então das leis morais, do Mishpatim, é promover o bem-estar daqueles que obedecem. O valor das leis é considerado óbvio pela razão e pelo bom senso. A lei moral abrange regulamentos sobre justiça, sobre respeito, sobre conduta sexual e ela inclui os 10 mandamentos. Também inclui penalidades, algumas formas de penalidade por não obedecer essas determinadas ordenanças que o Senhor prescreve, né? A lei moral, além de tudo, ela não aponta as pessoas para Jesus, apenas ela ilumina o estado caído de toda a humanidade e a sua necessidade de conversão, de volta para o Senhor. Atualmente encontram-se algumas divisões sobre a aplicabilidade da lei Mishpatim na vida da igreja. Alguns acreditam, né, que a afirmação de Jesus de que a lei permanecerá em vigor até que a terra passe, Mateus 5,18, significa que os crentes ainda estão ligados a ela. Outros, né, pensam de forma diferente e entendem que Jesus cumpriu esse requisito, né, e que estamos, ao contrário, sob a lei dele, sobre a lei de Cristo, Gálatas 6,2, que se trata de amar a Deus então e ao próximo. Você vai ver isso em Mateus 22, 36 a 40. Uma leitura superficial, passada apenas de alguns versículos, pode apresentar para nós algumas dificuldades de interpretação, até dando a impressão de uma contradição nas Escrituras, mas não é isso não. Para entender um pouco melhor sobre isso que eu estou falando, 2 exemplos. João 16, 33. Eu venci o mundo. Quando a gente lê eu venci o mundo, o que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus venceu e eu também vou vencer. Se Jesus venceu, eu também vencerei. Amém, aleluia. É isso? Não, meus queridos, não é isso. Quando Jesus fala assim, eu venci o mundo, significa assim, ó, ele venceu o mundo. Ele já venceu o mundo. O mundo já está vencido. Não precisa ser mais vencido por mais ninguém. Não precisamos mais vencer coisa alguma, pois ele já venceu, já está colocado à nossa disposição. Não precisamos fazer mais nada. Amém? Aleluia? É isso. Alguns religiosos, né, algumas pessoas aproveitam essa suposta contradição para negar claras afirmações sobre o anulamento da lei da graça aos israelitas lá no Monte Sinai. Mateus 5, 17 e 18, mais um exemplo que a gente quer deixar claro, diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou vim revogar aquilo que os profetas disseram para vocês. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo, e quando aparece essa afirmação, né, porque em verdade vos digo, porque em verdade vos digo, olha, Jesus está querendo colocar e ensinar um preceito para a gente. Então isso tem que ser lido, relido, entendido, compreendido e buscado no Senhor revelação para isso, tá bom? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei. Ou seja, da lei de tudo que vinha desde a criação, desde os mandamentos, desde os profetas, trazidos até esse momento que Jesus estava ensinando a eles. Até que tudo se cumpra. E alguns citam essa afirmação para tentar obrigar as pessoas de hoje a guardarem o sábado, a guardarem outros mandamentos da antiga aliança. Para compreender melhor esse comentário de Jesus, nós precisamos prestar atenção especial a 3 palavras que ele usa aqui. A palavra revogar, ela vem de uma palavra grega que significa derrubar, subverter ou destruir. Jesus não veio subverter. Em nenhum momento Jesus veio subverter a lei, em nenhum momento ele veio para destruir a lei. Muito pelo contrário, ele veio para cumprir a lei. A palavra traduzida então para cumprir significa não cumprir no sentido de cumprimento. Eu estou te dando uma missão, cumpra, missão cumprida. Eu estou te dando um exercício para você fazer na sua casa, eu fiz o exercício, eu cumpri a missão. Não, a palavra traduzida cumprir significa completar, ou seja, levar até o fim, realizar, obedecer, fazer com que isso tenha um cumprimento. Então Jesus, ele não pretendia subverter a lei, ele pretendia cumpri-la, assim a levando até o seu determinado fim. Então, 2 palavras. A primeira palavra, revogar. A segunda palavra, cumprir. A terceira palavra, importante, é a preposição até.
os céus e a terra poderiam passar, mas a lei não passaria até ser cumprida. E quando essa lei seria cumprida? Vamos ver isso. Esta palavra, né, traduzida até que, ou enquanto, significa algo que chega até um certo ponto, até um determinado limite na história e ela tem ponto final, ela termina. Por exemplo, Deus falou assim para José: fique no Egito até que você seja avisado. Mateus 2,13. Na morte de Jesus houve trevas até a hora nona, Lucas 23,44. Então, queridos, a lei ela não perde a sua força, ou não perdeu a sua força, até ser cumprida por Jesus, ou ficar melhor cumprida em Jesus. Portanto, isso já estava acontecendo. O que estava acontecendo naquele momento? O cumprimento da lei. Jesus veio para dar ponto final à lei, para ser o cumprimento da lei. Todos os profetas, toda a criação, ela vem caminhando, progredindo e apontando para Jesus. E quando Jesus chega, o Filho de Deus encarnado, ele é o cumprimento da lei, tá bom? Jesus é o cumprimento de toda a lei. Então, por causa disso, nós cristãos não estamos mais subordinados à lei. Galatas 3, 24 a 25, novamente falando. Mesmo os cristãos judeus que estavam sob a lei, eles foram liberados dela. Romanos 7, 6. O escrito da dívida foi removido inteiramente na cruz, pois Jesus cumpriu ali então aquela lei que estava sendo apontada para ele. Colossenses 2,14. Após a morte do testador de Jesus, uma nova aliança toma seu lugar. Hebreus 8, versículo 6 até o versículo 13. Jesus ele não subverteu a lei do Antigo Testamento, ele cumpriu e removeu aquela lei e nos deu uma nova lei, uma nova aliança. Embora o seu ministério público tivesse começado há tão pouco tempo, né, a gente pode entender assim que os seus contemporâneos, as pessoas que viveram com Jesus, já estavam profundamente perturbados de alguma forma pública, né, como se ele tivesse já com uma suposta atitude contrária para com o Velho Testamento. Não, a atitude de Jesus para com o Velho Testamento não foi de destruição, não foi de descontinuidade, muito pelo contrário, antes foi de continuidade e de cumprimento. Ele resumiu a sua posição numa simples palavra: não abolição, não revogação, mas cumprimento. É óbvio que a lei de que Jesus quebrou, como curar em dia de sábado, não foi a lei de Deus, mas foi uma tradição dos escribas que, por conta dos benefícios, né, que eles queriam para si mesmos, eles haviam distorcido e desfigurado a lei, tá bom? Embora muitas das leis morais do Antigo Testamento deem excelentes exemplos de como amar a Deus, de como amar ao próximo e de que a liberdade da lei não é licença para o pecado, nós não estamos especificamente vinculados à lei Mishpatim, tá bom? Isso precisa ficar bem claro. A lei cerimonial. As leis cerimoniais elas são chamadas de Hukim ou Shukah em hebraico, que literalmente significa um costume de uma determinada nação. As palavras costumam ser traduzidas então aí como estatutos, tá bom? Inclui então aqui as leis cerimoniais, instruções sobre como recuperar uma posição justa diante de Deus, o que tinha que ser feito, sacrifícios e outras cerimônias sobre a impureza. Era feito isso mesmo, e as pessoas eram purificadas, porque Deus assim ensinou para as pessoas naquela época. As leis cerimoniais incluíam também as lembranças da obra de Deus em Israel, ou seja, anualmente façam as festas, façam os festivais para se lembrarem daquilo que Deus já proporcionou para vocês, para que vocês não se esqueçam de que a mão de Deus foi favorável a vocês, ok? As leis cerimoniais elas eram também regulamentos específicos que eram destinados a distinguir o povo de Deus, os israelitas, dos seus vizinhos pagãos. Então é isso, né? E esses sinais, eles apontam, nas leis cerimoniais, eram sinais também que apontavam para a vinda de Jesus, para esse momento que Jesus estava falando com seus discípulos, que era o momento do cumprimento da lei. Então, que sinais eram esses, né? Era o sábado, guarda o sábado, era a circuncisão, circuncide-se, porque vocês serão meu povo, vocês terão uma marca em mim, tá? É isso, tá? Em determinado momento, Jesus abole tudo isso e fala, não é mais importante, agora o mais importante é vocês amarem uns aos outros. E alguns judeus acreditam que a lei cerimonial ela não seja fixa, né? Eles defendem que, à medida que as sociedades vão evoluindo,
as expectativas de Deus, de como seus seguidores devem se relacionar com Ele, essas sociedades evoluindo, as expectativas de Deus também, elas também devem evoluir. E fique bem claro aqui para nós que essa visão ela é muito específica, ela é muito particular. E ela não é a visão que é indicada na Bíblia, tá certo? Os cristãos eles não estão vinculados pela lei cerimonial. Como a igreja não é a nação de Israel, os festivais memoriais, como as festas das semanas principalmente, hoje não se aplicam mais, não é mais necessário, né? Gálatas 3, 23 e 25 explica que desde que Jesus veio, os cristãos eles não são mais obrigados a sacrificar ou não são mais obrigados a circuncidar. Ainda há debates em algumas igrejas protestantes sobre a aplicabilidade do sábado, por exemplo, né? Romanos 14,5 diz: cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Com isso, né, a aplicabilidade da lei do Antigo Testamento na nossa vida, na vida de um cristão, ela tem sempre que ser relacionada com a sua utilidade e com a sua consequência principalmente, que é, acima de tudo, amar a Deus e amar as outras pessoas. Assim, por isso, né, se alguém achar que observar o sábado o ajuda nisso, a melhorar o seu relacionamento com Deus, a melhorar o seu relacionamento com as pessoas, então, como diz Romanos 14, versículo 5, ele é livre para observar o sábado, ele é livre para cumprir. Mas a divisão da lei judaica em diferentes categorias, então, nós chegamos a entender, ela é uma construção humana e ela é feita para a gente entender melhor a natureza de Deus e definir quais as leis nós cristãos da igreja moderna ainda precisamos seguir. Toda lei ela é útil para a instrução, está lá em 2 Timóteo 2, 3,16. E nada na Bíblia indica que Deus pretendia uma distinção de categorias, né? Não, Deus não faz divisões, a lei é uma só. Mas para melhor entendimento é que nós fazemos essas separações. Os cristãos eles não estão debaixo da lei, fique claro isso. Jesus cumpriu a lei, abolindo toda a diferença entre judeus e gentios, para que dos dois criasse em si um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Efésios 2, 15 e 16. A gente pode entender assim que o Antigo Testamento ele traz a revelação da lei, ele traz a revelação dos profetas, e o Novo Testamento ele apresenta Jesus e o Evangelho. Não há conflito, não há contradição nenhuma entre a antiga e a nova dispensação. E vamos abrir aqui um médio parênteses, né? um pequeno parênteses, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da dispensação, né? Uma dispensação, a gente pode entender que é um período de tempo em que o homem é aprovado com respeito à sua obediência e a alguma revelação específica da vontade de Deus para ele naquele determinado momento. Tá? Sabemos que no início da criação, como já dissemos aqui, né, o homem ele foi colocado em um ambiente perfeito, o jardim do Éden, né, o lugar onde estava, né, o jardim, um lugar perfeito, sujeito a uma lei simples, e mesmo sendo simples, o homem foi devidamente advertido das consequências que ele teria sobre qualquer motivo, sobre qualquer desobediência, né? E nesse determinado período de tempo, quando então o homem ele é provado e testado quanto à obediência às revelações definidas, claras, cristalinas da vontade de Deus para a sua vida, a esse pedaço de tempo nós chamamos de dispensação, tá? Estamos vivendo o tempo da dispensação da graça, que dará lugar, segundo os estudos bíblicos, né, Apocalipse 20 principalmente, a dispensação milenial. E dois grandes eventos marcarão o fim dessa dispensação, a dispensação da graça. Que eventos são esses? O arrebatamento da igreja e a volta visível de Jesus para inaugurar então um novo milênio. Você vai ver isso em Apocalipse capítulo 20, a partir daí. E desde a queda de Adão no Éden, motivada pela tentação, motivada pela influência do diabo, satânica, o ser humano ele tem sofrido as consequências horríveis, mais terríveis e drásticas dessa perseguição de Satanás sobre a vida do homem. E na dispensação do milênio, a humanidade será livre então da influência de Satanás e dos demônios, e terá plenas condições aí então de viver conforme a perfeita vontade, de voltar ao princípio, né, de Deus em todos os aspectos, como antes da queda. Amém, né? Continuando, né, então, depois de fechar esse parêntese sobre a questão da dispensação,
Jesus, ele não veio, isso já é a nossa conclusão, tá, queridos? Queridas, ele não veio para deitar por terra a lei dos profetas. Ele veio para cumprir tudo que a lei simbolizava e tudo que os profetas disseram. A lei é a promessa. Jesus é o cumprimento da promessa. A lei era a sombra. Jesus é a realidade. Jesus não veio para desautorizar a lei, mas sim para cumpri-la. Ele não veio para refutar os profetas, mas para ser a essência de tudo o que eles disseram. Os profetas falaram dele, certo? Jesus cumpriu a lei no seu nascimento, na sua obra, nos seus ensinamentos, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão. Muito cuidado para não desprezarmos o Antigo Testamento sob pretexto nenhum, tá bom? A religião do Antigo Testamento, ela é o embrião do cristianismo. É lá que nasce o cristianismo. O Antigo Testamento, então, é nada mais do que o Evangelho brotando, né? E o Novo Testamento é o Evangelho já, digamos assim, em espiga formada, em coisas prontas para que a gente se alimente dele. Os santos, né, as pessoas, os profetas do Antigo Testamento, eles enxergaram muitas coisas como por um espelho, obscuramente. Porém, todos eles contemplavam pela fé o mesmo Salvador, Jesus Cristo, que nós fomos e temos sido guiados, né? E foram guiados pelo mesmo Espírito para que chegasse até os dias de hoje, que hoje nos guia também. Jesus não removeu a lei moral. Os 10 mandamentos foram reforçados por ele, assim como pelos profetas também, né? Essa é uma lei que jamais pode ser quebrada, a lei moral. Ela continua de pé sobre uma base inteiramente diferente da lei cerimonial, das cerimônias. A lei moral, ela existia desde o princípio do mundo, quando nós falamos, né? Como dissemos, e isso é um reforço, portanto. Ela não foi escrita em tábuas de pedra, mas ela foi escrita no coração de cada criatura de Deus que Deus criou. Permanece enquanto tivermos alguma consciência do bem e do mal. Cada parte dessa lei deve permanecer em vigor sobre toda a humanidade. Não depende do tempo nem do lugar a lei moral. Não muda sobre outras circunstâncias, sobre qualquer circunstância. Ela é criada, ela foi criada no princípio, ela vem durante os milênios, ela existe até os dias de hoje. Ela se cumprirá integralmente. Baseia-se na natureza de Deus e na natureza do homem, e no relacionamento imutável, né? Ou seja, entre eles, entre Deus e o homem, Deus buscando sempre o bem da humanidade. E isso vai se cumprir, em nome de Jesus. Amém. Uma justiça de fachada não é suficiente para entrar no reino dos céus. Jesus deixa claro, né, quando ele estava falando um pouco antes dessa citação de João 13, né, para os discípulos, ele estava discutindo com os escribas e os fariseus. Ele deixa claro, né, para os escribas, para os fariseus, que torciam a lei, que oprimiam o povo com um discurso totalmente legalista, né, ostentando aí uma santidade aparente, uma justiça apenas da boca para fora, exterior, portanto, que eles estavam plenamente fora do reino. Mesmo com todo o conhecimento que tinham da lei, eles não entrariam no reino dos céus. E ele deixa claro para a gente o que é e o que é necessário, então, para entrar no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus. E aí uma preocupação grande pessoal minha, né? Não confundir testemunho com ostentação. Isso é perigoso demais, gente. Você ostentar que tem isso, que tem aquilo, que fala isso, que fala aquilo, que foi para lá, que foi para cá, como se fosse um testemunho. Na verdade, você está ali usando Deus, usando aquilo que Deus, que eu poderia ser um testemunho, mas somente para ostentar, ostentação. E para entrar no reino dos céus é necessário não ostentar, mas ser humilde de espírito. Não vou ensinar para você o que é um testemunho verdadeiro. É o Espírito Santo que tem que ensinar isso para você, que tem que revelar isso para você e para nós, para mim, para nós também, tá bom? Então, para entrar no reino dos céus é necessário não ostentar, mas ser humilde de espírito. É necessário não se gabar da sua justiça, eu fiz, eu sou bom, mas chorar pelos seus pecados. É necessário não defender os seus direitos próprios, mas ser manso e lutar pelo direito de todos. É necessário ter fome não de prestígio, de fama, mas de justiça apenas. Para entrar no reino dos céus é necessário não oprimir órfãos e viúvas, mas ser misericordioso e estender a mão a todos.
Para entrar no reino dos céus é necessário não agasalhar hipocritamente toda sorte de imundícia no coração, mas ser limpo de coração. É necessário não ferir as pessoas com seu legalismo pesado, como algumas pessoas ainda fazem, mas ser um pacificador. E por final, para entrar no reino dos céus é necessário não criar contendas e odiar as pessoas em nome de Deus, mas se dispor a sofrer por causa da justiça. Finalizando então, queridos, essa é a justiça que excede em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Que justiça é essa? Faça para os outros o que você quer que os outros façam para você. E por que faça? Porque não fazer é muito fácil, mas fazer é o mandamento de Deus. Lucas 6:31, a última leitura de hoje então, na versão Almeida Revista Atualizada: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também. Ou, na Bíblia Viva, trate os outros como quer que os outros tratem vocês. Percebe? Faça para os outros aquilo que você quer que os outros façam para vocês. Repito, reforço, porque não fazer é muito fácil. Não fazer é ficar num canto, não fazer é ficar na sua casa, não fazer é ficar debaixo das cobertas. Mas fazer é deixar a zona de conforto, é deixar a comodidade do lar, é ir e fazer e atender. Amém, meus queridos? Amém, minhas lindas? É isso, finalizamos aqui o nosso estudo, nosso encontro de hoje. Semana que vem, sempre com a graça de Deus, nós voltaremos com mais um estudo. Nos veremos lá com a graça de Deus, sempre com a graça de Deus. Obrigado pela tua companhia, te agradeço mesmo por estar aqui nos prestigiando, aprendendo, estudando, que o Senhor revele para você aquilo que precisa ser revelado no seu espírito, tá bom? Deus seja contigo, meu irmão, Deus seja contigo, minha irmã, fiquem na paz, se cuidem, amo vocês sempre, beijos, amém, até a próxima, tchau, Deus abençoe a todos.